paz do Senhor, queridos. Vamos dar início a esse momento de estudo. Hoje estamos aqui pela manhã e vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre o tempo. Estamos estudando sobre um assunto diferente, um assunto diferente que não é muito comum a gente ver falando a respeito do tempo, mas a gente depende dele para viver. A gente depende do tempo, a gente usa ele o tempo todo, e é muito importante nós prestarmos atenção, no que Deus está querendo nos falar. Então, semana passada nós estudamos, nós falamos sobre que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E aí estudamos sobre o Cronos e sobre o Kairos. O Cronos é o tempo que nós vivemos, que pode ser cronometrado, pode ser contado, são os dias, meses, anos, isso aí é o Cronos. E falamos também sobre o Kairos, que é o tempo que Deus age, é o tempo oportuno, é a hora certa, o tempo certo. Esse é o que o Senhor, Ele age nesse tempo. E hoje nós vamos falar sobre os inimigos do tempo. Eu confesso que eu fui muito abençoada quando eu estava estava preparando esse estudo. Eu aprendi muito estudando sobre esse assunto, E já comecei a orar pedindo a Deus para me dar sabedoria, porque é algo que muitas vezes é difícil a gente administrar, Mas com a graça de Deus e a ajuda do Senhor, a gente vai se esforçando e vamos melhorando, Então eu queria começar orando com você, pedindo a bênção de Deus, porque sem a ajuda dele nós não somos nada, Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, te damos graças, ó Deus, porque podemos estar nessa manhã na Tua casa, ó Deus, para estudarmos a Tua palavra, sermos edificados, crescermos, amadurecermos, Senhor. Estamos aqui na dependência do Teu Espírito, reconhecendo, Senhor, que tudo que somos, tudo que temos, vem de Ti, Senhor. Que toda a glória e toda a honra pertence ao Senhor, Pai. Ó Deus, que nessa manhã o Senhor venha falar ao nosso coração. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, nos instruir, Senhor. E nos fazer crescer, amadurecer através do estudo da Tua palavra. Espírito Santo, derrama sobre nós agora essa unção, Pai. Essa unção que ensina todas as coisas, que a Tua palavra diz que essa unção já está em nós. Que ela possa fluir através de nós nesta hora, Senhor. E o espírito de sabedoria e de revelação seja sobre nossas vidas, abrindo o nosso entendimento, Senhor, ó Deus, para as coisas do Teu reino, para as coisas espirituais, Pai, tirando todo o bloqueio da nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá. Eu queria começar esse estudo falando com você, lendo com você o livro de Eclesiastes. Vamos lá, show. Isso, Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, de 1 a 8, que é o texto assim mais conhecido que nós temos na palavra de Deus, que fala a respeito do tempo. Semana passada nós citamos o versículo 1 desse texto, e hoje nós vamos ler o texto completo, para nós podermos entender melhor. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há um
tempo determinado para tudo, né? Há um tempo determinado para tudo. E esse tempo é o Kairos, né? Há um tempo de Deus na nossa vida. A gente precisa entender isso, né? Muitas vezes a gente quer antecipar as coisas, mas não dá certo. A gente falou sobre isso semana passada, né? O tempo é algo que a gente não deve forçar a barra para antecipar. Nós falamos aí, né, de Saul, lembram do exemplo que nós demos de Saul, que se precipitou e quis antecipar as coisas, sacrificando aqueles animais, quando isso era uma função do sacerdote. Ele não quis esperar, não esperou Samuel chegar, tomou a atitude errada, e o que isso acarretou? Perdeu tudo ele. Perdeu. Ele tinha, ele... Exatamente. Ele perdeu o reino. Ele perdeu o reino por causa da desobediência. Da desobediência. Então, amados, vamos aguardar o tempo de Deus. Ali ele fala ali, né? Tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo que a gente vai passar pela guerra mesmo, vai passar pela luta, vai passar pelo momento estreito, mas também tem o tempo de paz, que Deus traz refrigério, Deus traz vitória, Deus responde, e nós precisamos crer que a nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele tem o controle de todas as coisas. Seja qual for o tempo que a gente esteja vivendo, que se chama hoje, a gente precisa saber e ter a certeza, Deus está no controle desse tempo. Se é o tempo de chorar, como ali fala, né? Há um tempo de chorar, mas também há um tempo de se alegrar. Então nós precisamos crer que o tempo de chorar não vai durar a vida toda. Que tem um tempo de chorar, mas tem um tempo de se alegrar. Tem um tempo que nós sentimos o amor jorrando, e tem tempo que vem o aborrecimento. Há tempo para todas as coisas. E nesse tempo, nós temos que estar totalmente na dependência de Deus. Então vamos lá. Vamos ver o primeiro inimigo. Eu coloquei aqui alguns, tá? Que roubam o nosso tempo, que atrapalha a gente de ter uma vida produtiva. Falta de planejamento. A falta de planejamento é algo que impede a nossa produtividade. Então, se você quer ganhar tempo, se você quer que o seu dia, né, seja um dia produtivo, em que você veja as coisas, né, você conseguindo dar conta das suas tarefas, você precisa fazer o quê? Um planejamento. Às vezes a gente pensa em planejamento só quando é um grande evento, né? Eu estou responsável de fazer um grande evento, um congresso, uma reunião, vou ter que fazer um grande almoço, receber muitas pessoas na minha casa, sei lá, alguma coisa grande. Aí você vai ter que me planejar. Mas o planejamento, ele tem que fazer parte da nossa vida no cotidiano, é no dia a dia. Gente, funciona. Às vezes é necessário você talvez botar um bloquinho lá do lado do seu criado mudo, de noite, e em vez de você ir para o celular, você pega e anota lá o que você tem para fazer amanhã, né? Quais são os, né? Aí você planeja. Eu achei interessante essa frase aqui, ó. Planejar é preciso, e quem falha em planejar, planeja falhar. Pensa bem no que essa frase está dizendo. Planejar é preciso, e quem falha em planejar, quem deixa de planejar, está sujeito a falhar. Está sujeito a alguma coisa não dar certo. Então, qual o conselho? Isso aqui eu fiz uma pesquisa, tá, gente? Isso aqui não é coisa do meu pensamento, não. Fui lá e pesquisei. São profissionais, pessoas que estudaram, pessoas que fizeram pesquisando, né, as pessoas, o comportamento das pessoas, e chegaram a essa conclusão. E aí a gente vê aqui, ó, uma coisa importante: liste suas tarefas diárias e o tempo que gastará para realizá-las, né? Lista. Então você tem que, no planejamento, a primeira coisa que você tem que fazer, listar as coisas que você tem para fazer, as tarefas que você tem para fazer. Outra coisa, estabeleça suas prioridades. E lembre-se, isso aqui fui eu que coloquei. Lembre-se que Deus, isso aqui, da lista de prioridade de todo mundo,
Deus sempre deve estar no topo da lista de todos nós. Aleluia, Deus. Toda honra e toda glória para ti. Sempre. Tá? Você tem uma pancada de coisas para você realizar no dia que se chama hoje. Coloque Deus sempre no topo da sua lista. Ele tem que ter a prioridade máxima. Ele tem que ter a primazia. E eu vou te dizer que esse é o segredo para o restante da sua lista se cumprir. É quando Deus está no topo, quando Ele tem primazia, quando Ele tem o primeiro lugar, quando Ele é consultado primeiro, quando se pede o conselho dele primeiro, o resto vai fluir, pode ter certeza. Deus vai te dar graça. Pode até acontecer intempéries, né? Acontecer algumas coisas que acontecem, né? Que às vezes fogem do nosso controle, mas porque você colocou Ele em prioridade, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar sabedoria para lidar com os contratempos. Então, o planejamento é essencial para nossas vidas, para vencer. Então, a falta de planejamento, eu coloquei aqui como o primeiro inimigo. Então, planeja. Né? Se amanhã você... O que eu tenho amanhã para fazer? Né? Como a gente está aqui, a gente tem algumas aqui que são donas de casa, né? Então, você tem amanhã, vamos dizer que você tenha roupa para passar, né? Você tenha a casa do fim de semana, fica toda bagunçada. Então, a segunda-feira é aquele dia de você botar cada coisa no seu lugar, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, não pode acordar 10 horas da manhã, né, gente? Vai lá para a mulher virtuosa de Provérbios 31, que você vai ver lá, que diz que ela acorda cedo. Ela acorda cedo e vai fazendo as coisas dela. E aí tem aquela lista de coisas que ela faz lá, que a gente fica de boca aberta, né? Como é que ela consegue dar conta de tudo aquilo? Mas ela acorda cedo. Então, se a gente quer ter um dia produtivo, não adianta a gente acordar tarde, né? Não adianta acordar tarde, porque a gente não vai dar conta. Então, e para acordar cedo, o que a gente precisa fazer? Dormir mais cedo. Não tem como eu acordar mais cedo para ter um dia produtivo se eu vou dormir 1 hora, 2 horas da manhã, né? Então, se eu preciso acordar mais cedo, então eu vou também dormir um pouco mais cedo. Para o meu organismo, porque o meu organismo, o meu corpo precisa de horas de descanso. Pelo menos de umas 7 horas de descanso a gente precisa dormir, para o corpo recarregar, o corpo se renovar, descansar. O sono, ele é reparador na nossa vida. A gente precisa descansar. Então, se eu acordo cedo, eu tenho que dormir cedo. Lucas 14, 28 a 30. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre... esse texto aqui foi um texto que o Senhor me fez lembrar quando eu estava preparando esse estudo. Eu achei interessante. Jesus, o próprio Senhor, que ele estava contando, falando, né, ensinando várias coisas para os seus discípulos, e ele conta essa história aqui. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Então, o que o Senhor Jesus está ensinando aqui? A planejar. A planejar. A gente precisa parar para planejar. E aí ele deu o exemplo da construção. Se a pessoa não se planeja, né, aí acaba o recurso. E eu comecei, mas eu não tenho mais recurso para poder terminar, né? Não tem. Como é que eu vou fazer? Então precisa de ter um planejamento. Às vezes a gente pega e quer fazer tudo assim, né? Sem se planejar. E aí acaba se enrolando todo. Ai, meu Deus, eu queria ter feito isso hoje, acabei não conseguindo fazer. Então a gente tem que aprender também a distribuir as tarefas. Às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez. Não dá. Nós somos uma pessoa só, né? Não tem condição de pegar e querer fazer tudo de uma vez. Então a gente precisa, às vezes, distribuir essas tarefas no decorrer da semana, né? No caso das coisas da casa, quem trabalha fora, às vezes não tem condição de pegar e fazer uma limpeza na casa
toda no mesmo dia. Ou às vezes tem outras atividades, não dá, você divide, né? Cada dia você cuida de uma parte da casa. Quem trabalha fora tem suas atividades, vai dividindo, né? O detalhe é não deixar de produzir, né? Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então, diligente é aquela pessoa zelosa, aquela pessoa que é cuidadosa, aquela pessoa que é disciplinada, né? Tende o que? A abundância. Planeja e ele vai prosperar naquilo que ele faz. A pressa excessiva de querer fazer as coisas tudo atropelado, sem planejamento, vai trazer o que? A pobreza. Não vai progredir no que está fazendo. É isso. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha que texto, que coisa maravilhosa que a palavra ensina sobre tudo, né, gente? Eu fiquei boba de ver, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou... Assim, Deus me deu esse estudo através daquele versículo, remindo o tempo porque os dias são maus. Deus falou comigo, é tempo, você vai falar sobre tempo. E eu fiquei pensando, meu Deus, onde eu vou arrumar versículos? Será que tem versículos? Eu fiquei pensando, eu já li a Bíblia várias vezes, mas eu fiquei pensando, né, versículos para poder... Gente, eu achei tanto versículo, mas tanto versículo na palavra que fala sobre isso, que eu fiquei assim de boca aberta. Eu falei, Deus, como esse assunto é importante para ti, porque tem tanto texto ensinando sobre a questão do planejar e a questão do tempo, né? Eu fiquei maravilhada. Então, consagre ao Senhor, né? Você está ali fazendo o seu planejamento do seu dia, olha ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria, né? Como o texto que nós lemos semana passada, né? Ensina-me a contar os meus dias de tal forma que eu alcance um coração sábio. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Está falando a respeito disso, do tempo. Me dá sabedoria para eu, né, saber administrar o meu tempo, para eu conseguir ter um dia produtivo. Glória a Deus. E na medida que eu estava fazendo esse estudo, eu fui começando a aplicar isso, né, no meu dia a dia, né? Às vezes é as tarefas da casa. Eu comecei a dividir as coisas, né? E todo dia, cada dia eu faço uma coisa. E chegava no fim do dia, eu estava falando com a minha filha. Eu falei assim, poxa, tudo que eu planejei hoje, eu consegui realizar. Eu fiquei feliz. Eu falei, porque eu coloquei em prática. Eu estou dizendo para você, se você praticar o que você está aprendendo aqui, funciona. Funciona. Então, a primeira coisa que a gente viu aqui foi a questão da falta de planejamento, é o primeiro inimigo. Então, aprenda a se planejar. Aprenda a se planejar. Fazer a lista das coisas que você tem que fazer amanhã, segunda-feira. Já pode colocar em prática. E você está aprendendo, né? O que eu tenho para fazer segunda-feira? Lista lá no papelzinho, escreve lá. O que eu tenho para fazer? Quanto tempo eu vou levar para cada tarefa? Vai dar para fazer tudo aquilo que você listou? O dia tem 24 horas. Vai dar para você fazer tudo? Se você parar e ver que... Não, peraí, isso aqui eu vou levar mais tempo. Não vai dar. Então, joga para o outro. Vamos dividir essas tarefas aí mais um pouquinho. Né? Para você chegar no final do dia, você não ficar com aquela sensação de frustração. Poxa, não consegui. Meu dia não foi produtivo. Às vezes não foi produtivo porque você não se planejou direito. Então aí pede ao Senhor, consagra ao Senhor, pede ao Senhor sabedoria na hora que você for fazer seu planejamento. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Isso é uma outra coisa. Às vezes a gente, né, principalmente assim no meio familiar, acontece muito isso, né? A gente toma a iniciativa, às vezes o chefe de família, às vezes a mãe, o pai, né, toma a iniciativa de fazer as coisas e não busca o conselho das outras pessoas da casa que estão envolvidas naquele projeto, naquele plano que você tem para fazer. Então aí é necessário você sentar e conversar, né? Ouvir a opinião das pessoas que estão envolvidas nesse seu planejamento, né? Que estão envolvidas com você, para ver o que eles acham, se eles concordam, se não concordam, se tem de repente algo bom, alguma ideia boa para acrescentar, porque na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Então onde não há conselho, fracassam os projetos. A pessoa que acha que ela sabe tudo,
não precisa da ajuda de ninguém. Eu me viro, eu sou eu. Né? Não, nós precisamos uns dos outros. Nós não somos autossuficientes. Dependemos da graça de Deus, da sabedoria de Deus e também da ajuda uns dos outros. Né? Nós não podemos querer fazer tudo sozinho. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar. A direção de Deus é importante para a nossa vida, para nós realizarmos os projetos, os nossos planos, para nós fazermos lá, né, a nossa lista de prioridades lá. Senhor, o que realmente é a prioridade? Depois de ti, o que é importante? Né? Numa lista de prioridades, né, o que vem primeiro? Deus sempre. Aí, vamos lá. Família, saúde, trabalho, igreja. Aí você vai colocar o que é prioridade. E depois você vai listando as coisas que você tem para fazer. Procrastinação é outro inimigo. O que é essa palavra estranha, né? Procrastinação. É quando a pessoa fica adiando, né? Aquela pessoa que está sempre adiando as coisas. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Deixa para depois o que eu posso fazer hoje. Deixar para depois o que eu posso fazer hoje. E aí a pessoa vai deixando, aquela coisa que a gente fala, né? Vai empurrando com a barriga. Né? Tem vamos dizer lá, um cano da casa lá quebrou, está rachado. Né? A pia está pingando. Né? Depois eu conserto isso. Aí, quando daqui a uma semana, rachou a parede. A parede começa a descascar e vai caindo tudo. E o negócio vai só piorando. Um negócio que você ia resolver em 10 minutinhos, agora vai ter que ser o dia todo. Porque você vai ter que quebrar a parede, vai ter que pagar um pedreiro, vai ter que, né? Olha, despesa, tempo desperdiçado. Porque foi o quê? Procrastinando. Foi adiando. Foi empurrando com a barriga. Surgiu um problema? Resolva. Resolva. Porque senão eles vão o quê? Se acumulando. Se acumulando. E aí depois você vai o quê? Gastar mais tempo porque você deixou acumular. Então a procrastinação é algo terrível em que a gente tem que estar vigiando. A gente para agora. Eu parei e comecei a pensar nisso. Eu falei, meu Deus, como que a gente perde tempo por causa disso aqui, ó? A gente vai deixando as coisas, vai deixando, deixa de falar alguma coisa importante que a gente precisa falar com uma pessoa, e aí vai deixando aquele negócio, vai, né? A coisa só vai piorando, piorando. Quando você vê algo que você podia ter resolvido em 10 minutos, 15 minutos, vai levar dias e às vezes até meses para se resolver. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Eu quando li esse texto, eu fiquei assim, meu Deus, realmente, a gente diz assim, amanhã é outro dia, amanhã eu resolvo, né? Tá lá, amanhã Deus vai dar graça, né? Só que você não sabe o que amanhã está te esperando. Você não sabe se amanhã vai surgir um impedimento, vai surgir um problema, ou quem sabe você não vai estar com saúde, não vai estar em condições físicas para fazer o que precisa fazer, o que você podia ter feito hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe. Então aqui ele está falando, não sabe o que trará o dia de amanhã. Então se eu posso resolver hoje, para que eu vou deixar para amanhã? Se você tem tempo, se você tem condição, resolva. Faça. Não fique procrastinando, em nome de Jesus. Isso vai até com relação à nossa vida espiritual. Eu preciso, né? A gente chega no final de ano, aí a gente fica assim, ano que vem eu vou orar mais, ano que vem eu vou ler mais, ano que vem eu vou participar mais dos cultos, ano que vem eu vou participar mais das atividades da igreja. Aí chega o outro ano, aí você não cumpre, você não faz, você vai adiando. Aí vem, o dia mal chega na vida de todo mundo, não chega? E quando o dia mal chega, quando a gente está bem espiritualmente, é bem mais fácil de passar por ele. Mas quando a gente não está bem, meu Deus, os problemas parecem que ficam enormes.
e ficam difíceis da gente superar. Então, não fique procrastinando na sua vida espiritual, nas coisas que você sabe que você precisa fazer para você ser fortalecido, como que você está fazendo hoje aqui. Você hoje está aqui na escola bíblica, você está tendo uma oportunidade que muitos não tiveram e que muitos não deram valor e não estão aqui. Mas você está aqui tendo essa rica oportunidade de aprender a respeito do tempo. Então, não procrastine, não deixe, depois eu oro. Acorda, aí você, nossa, já são tal hora, aí eu vou orando, vou orar depois, vou ler depois, porque o horário já está apertado, eu tenho que botar roupa na porta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Principal, você não fez. Aí você acha que o seu dia vai ser produtivo? Aí você chega no final do dia, pode fazer essa avaliação. Quando você não dedica um tempo para estar na presença de Deus em primeiro lugar no seu dia, no final do dia, como é que é o seu dia? Depois você me conta. Para você ver se o seu dia foi produtivo, abençoado, cheio de vitória. Não, gente, não vai. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes 11:4. É aquela coisa, né? Tem pessoas, isso aqui é a procrastinação, tem pessoas, né? Aqui ele deu o exemplo do agricultor. Então ele está vendo que está ventando, que está o tempo sujeito à chuva. Eu acho que hoje eu não vou semear não, porque se ventar, vai jogar semente, na hora que eu jogar a semente vai voar para o lugar errado. Ele fica olhando para o vento, ele fica olhando para as nuvens, e vai aqui, né? E aí ele não faz nada, ele não age. Ele fala assim, mas se acontecer, né? Se acontecer, mas não aconteceu ainda, então faz logo. Não fica pensando no que pode acontecer o tempo todo, porque se você ficar lá só olhando para o vento e para a nuvem, você não vai fazer nada. E aí, vai só adiando as coisas. Faça. Peça a graça de Deus e faça. Se você esperar pelas condições perfeitas, você não fará nada em sua vida. Se você ficar esperando que tudo esteja perfeitinho para você fazer, você acaba não fazendo nada. Então não fique esperando a condição perfeita. Se você está vendo que já tem condição para fazer aquela tarefa, faz. Começa a fazer. Dá início. A procrastinação, ela desperdiça o tempo e as oportunidades. Você perde tempo e perde oportunidade, porque oportunidade é uma coisa que às vezes não volta. Tem coisas que a gente tem a oportunidade, né, mais de uma vez na vida, mas tem coisas que não voltam mais. O tempo que eu tive com o meu pai foi uma oportunidade. A última vez que eu tive com ele, eu não pude mais ter. Eu me lembro como se fosse hoje. Em 2018, em outubro, eu fui lá para passar o aniversário com ele. Passei uma semana com ele. Depois, janeiro de 2019, eu passei uma semana de férias, eu passei na casa do meu pai. Passei com ele. E eu não sabia que dia 31 de janeiro, Jesus ia levar ele. É uma oportunidade que eu não ia ter mais. Era aquela. Então, como eu não sei o dia de amanhã, eu tenho que aproveitar as oportunidades, o dia que se chama hoje. Porque eu não sei o dia de amanhã. Então, esse negócio de ficar procrastinando, adiando as coisas, eu vou fazer, não, eu vou me comprometer, não, eu vou agir, não, ano que vem, semana que vem, eu vou, e nunca que vai, e nunca que faz, o tempo passa. Você está envelhecendo. Nós todos estamos. Nós estamos todos passando por esse processo do Cronos, né? Estamos aí. Então, enquanto você tem força, enquanto você tem, né, disposição, vamos lá, vamos trabalhar, vamos produzir. Preguiça. Preguiça é outro inimigo do tempo, né? Estamos falando aqui sobre os inimigos do tempo, né? Aquilo que atrapalha a nossa vida de produzir. Então, falamos sobre a falta de planejamento, trazendo aqui uma recapitulação rápida para o pessoal que chegou agora. O primeiro inimigo que nós vimos foi
falta de planejamento. Não planejar o que você vai fazer amanhã é um grande problema para você não produzir bem. Então, aprenda a fazer planejamento, a planejar. Amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. Dá tempo de fazer? Beleza. Lista suas prioridades. Lista aquilo que é mais importante. Depois nós vimos sobre a procrastinação. É outro inimigo, ficar adiando as coisas, né? E agora nós estamos vendo aqui a preguiça. A preguiça é um problema sério, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Considere os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Incrível, né? A palavra tem até senso de humor, né? Se você ler assim, é engraçado você ler assim. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado aí? Quando te levantarás do seu sono? A preguiça também é um grande inimigo, né? A preguiça é a aversão ao trabalho. Ela está muito ligadinha com a procrastinação, de ficar deixando para depois. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Forte, né? Isso aí é a consequência que vem sobre aquele que é preguiçoso. Aqui quando ele fala, né, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar. Tosquenejar é piscar, né? Um pouco para cruzar os braços e está lá em repouso, né? Aí você procrastina, você, deixa eu descansar, né? Descansar um pouco. Às vezes você não está nem cansado, você está indisposto. E aí a gente tem que resistir. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste a preguiça também, né? Resiste a preguiça e ela vai fugir de você. Vai tomar um banho, vai fazer um exercício, faz uma caminhada lá, toma um café para despertar, né? Para ver se essa preguiça vai embora, né? Reage. Você vê que está dando aquela moleza, não quero fazer, não estou afim. Sai de mim em nome de Jesus. Repreende isso em nome de Jesus, vou fazer. Sai, diabo, em nome de Jesus. Preguiça não é de Deus, não. A gente resistir isso. A gente precisa, às vezes a gente acha que resistir ao diabo é só bicho chifrudo passou ali na sua frente, você está repreendido em nome de Jesus. Não, ele vem assim mansinho, né? Ele vem camuflado, gente. Ele vem camuflado. Às vezes uma preguicinha que vem aí é coisa dele. É a sugestãozinha dele. Dá mais descansada. Depois você não faz o que você tem que fazer, e quando chega amanhã, aí é aquele estresse. Aí fica nervosa, fica nervoso, fica estressado, porque não conseguiu produzir, porque não fez, ficou olhando o vento, ficou olhando a nuvem e não fez nada, não produziu nada. Aí depois fica estressado e estressa os outros, não é? Fica estressado porque não produziu, aí descarrega dentro de casa, né? Descarrega nos filhos, descarrega no esposo, descarrega na esposa, descarrega nos colegas de trabalho. Ninguém a passar pela frente, você está atropelando, né? Então vamos vigiar. Quem está aprendendo aí? Eu também, gente. Eu levei uma surra quando eu estava estudando isso aqui. Levei uma surra, falei, ai Jesus, está doendo. Não é? Falei, agora o negócio está esquentando, hein? O negócio, eu botei em graus assim, o negócio só esquenta. Outro inimigo do tempo. Agora eu vi uma reação ali. Inimiguíssimo do tempo é isso aqui, Internet, rede social, até botei tudo junto. Internet, rede social, interrupções, conversas e atitudes paralelas. Isso atrapalha, impede a gente de produzir. Manter contato com família, amigos, colegas em horário de estudo, de trabalho, sem equilíbrio, veja bem, gente. Não estou falando de se abandonar sua família, abandonar seus amigos, nada disso, tá? Aí família, não falei nada, tá ali, sem equilíbrio, devia até sublinhado, né? Devia ter até sublinhado isso aí. Sem equilíbrio, pode prejudicar e fazer você perder tempo.
faz você perder tempo. Então, o que acontece? Eu estava até na pesquisa que eu estava fazendo, eles estavam até falando, né, para você separar um tempo, porque a internet, ela é abençoada se a gente souber usar. Olha, grande parte do que eu estou passando para vocês aqui, eu peguei fazendo pesquisas na internet. Foi bênção, está sendo bênção para a gente, não está? Está sendo bênção. Mas a gente tem que usar com sabedoria. Então, a gente tem que, no planejamento, aí volta lá para, né, a questão do planejar. Quanto tempo eu devo dedicar, né? Às vezes na internet, pesquisas, tempo. Começa a cronometrar o seu tempo para isso. Quanto tempo eu vou gastar nas redes sociais? Né? Então, tira um tempo do dia, né? Algumas vezes, hora de almoço, às vezes no final do expediente para quem trabalha, né? Se quem trabalha fora ficar o tempo todo na internet, o que vai acontecer? Não vai produzir. Vai ser chamada a atenção, provavelmente pelo seu supervisor, pelo seu chefe. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, separe um período do dia para você olhar, porque você também não pode pegar, não quero saber mais de internet, não quero saber mais de rede social, que aí é 880, né? Então, eu não vou nem pegar e me excluir de tudo, porque não é isso que Deus quer. E hoje em dia, por exemplo, eu uso muito as redes sociais para fazer discipulado, porque como eu não moro aqui, eu moro distante dos meus discípulos, então eu uso muito as redes sociais para poder discipular, para poder dar assistência às pessoas. Então, é tudo uma questão de você buscar equilíbrio. A internet pode ser uma grande inimiga da produtividade quando não é utilizada com moderação e consciência. Tá? Então a gente precisa buscar isso. E aí a gente fala das redes sociais, a gente fala das pesquisas, a gente fala das interrupções, né? As interrupções que muitas vezes acontecem, né? Às vezes você está trabalhando, você está fazendo alguma coisa, e aí chega alguém e te interrompe naquilo que você está fazendo. Você está fazendo, vamos dizer, uma faxina. Vamos dizer aí, uma faxina. Aí tocou a campainha, era a sua tia que veio te visitar. Hoje era dia de faxina, né? Não era dia de visita. Mas ela também não sabia. Né? Então tem coisas que a gente pode falar. Assim, olha, tal dia é o dia que eu tiro para... Você avisa para a família. Assim, esse dia, gente, é o dia que eu dedico para fazer isso assim, assim. Claro que existem exceções? Existe, gente. Uma emergência, uma coisa, aí é outra coisa, tá? Mas tem coisas que a gente pode se comunicar, entendeu? Se comunicar. Por exemplo, a minha família, minha mãe, quando ela se converteu, ela avisou para a família dela, olha, domingo é o dia do Senhor. Esse dia eu dedico para Deus. Para Deus. Então, todas as coisas de família e tudo, a gente faz no sábado, nos feriados. Mas esse dia, eu trabalho a semana toda dedicando a trabalho, a família, a muita coisa. Mas o domingo é de Deus. Afinal de contas, tudo que eu tenho, quem me dá? Deus. Deus me abençoa, Deus me dá saúde, Deus me dá força para trabalhar. Deus me dá 24 horas e me dá uma semana para eu fazer um monte de coisa. Aí ele requer um dia para a gente dedicar para ele. Aí naquele dia que deveria ser dele, eu pego também e tomo para fazer um monte de outras coisas. Então é tudo uma questão de você se planejar, de você buscar para que não aconteça interrupções, não aconteça problemas que vão impedir você de servir a Deus, de assumir o seu compromisso com as coisas de Deus. Né? Então é tudo o que é prioridade. Aí a gente volta lá para o planejamento. O que é realmente prioridade na minha vida? Será que Deus tem prioridade? Está na frente? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação, em outras traduções, está equilíbrio. Então, Deus nos deu esse espírito de equilíbrio. Deus nos capacita a ter uma vida equilibrada. Por isso que a gente tem que botar Deus no primeiro lugar na lista,
Porque é Ele que vai dar sabedoria para a gente administrar nosso tempo. É Ele que vai dar sabedoria como é que a gente faz as tarefas, como é que a gente vai fazer as coisas. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Já viu uma cidade derribada sem muro? Os muros de uma cidade é a proteção dela. Os muros de uma casa também é a proteção dela. No Rio de Janeiro, uma casa sem muro está sujeita ao quê? Ladrão, facilidade de ladrão entrar, né? Facilidades, né? Para ser arrombado o muro dá uma dificuldade. Apesar que aqui, né, o pessoal é bem criativo, né? Para pular muro e tal, mas vai dar uma dificuldade maior. Né? E aí está falando, como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio, não tem equilíbrio, né? Não tem equilíbrio nas coisas. A gente falando aqui da internet, falando das redes sociais, falando aqui de perder tempo às vezes conversando. Por exemplo, você estava focado lá, fazendo um trabalho lá na sua casa ou no seu trabalho secular. Aí chega alguém e começa com conversa fiada. Ah, rapaz, você viu que passou na televisão lá, que falaram não sei o quê, papapá. Aí você parou de fazer o que você estava fazendo para ficar de conversa fiada na hora que você tinha que estar produzindo. Né? Então se você tem sabedoria, você vai chegar e dar um jeito assim, entendi, mas eu vou ter que, me desculpa, mas eu tenho realmente que terminar o que eu estava fazendo. Vamos marcar essa conversa para uma outra hora? No final do dia eu te ligo e a gente continua essa conversa? Sempre com um jeitinho, você não precisa ser grosso, não precisa ser estúpido com a pessoa, mas você pode mostrar de uma forma educada que naquele momento você está ocupado, você tem algo a fazer que você precisa fazer, que está dentro do seu planejamento, e aí se você fica lá, porque às vezes a conversa não é 10 minutos, a conversa fica lá 1 hora, 2 horas. Eu já, olha irmãos, quando eu vi isso eu fiquei assim, meu Deus, às vezes você vai, eu falo com a minha mãe assim, mãe, eu vou lá na padaria comprar o pão pra gente lanchar. Aí eu desci, quando eu cheguei lá embaixo, encontrei com uma pessoa, a pessoa ficou lá e conversa, quando eu vi, caramba, já tem 1 hora que eu tô aqui com essa pessoa conversando. E aí, o pão, minha mãe comeu pão, fez? Não, minha mãe comeu pão velho, estava lá. Quando eu cheguei, ela já tinha feito o lanche. Então, qual é o objetivo disso tudo? Fazer você pensar, fazer você refletir, né? Os pontos aí, está perdendo tempo? Como é que você está aproveitando o seu tempo? Você está aproveitando o seu tempo direito? Lembra do que a gente deu semana passada? Que o tempo voa, que o tempo não volta, o que passou e você não tem como voltar, não tem como você rebobinar a fita, não tem como você voltar lá ao filme. Vamos lá. O que passou, não dá para voltar. O que está para acontecer não tem como antecipar. Então, o dia que se chama hoje tem que ser bem aproveitado. Tem que ser bem usado. Temos que buscar em Deus sabedoria, porque esse não vai se repetir mais. E amanhã não tem como você retornar para hoje. Então a gente, sabe, começa a pensar nessas coisas, mas também não fica parado pensando muito tempo não, porque senão o tempo passa. O tempo passa. Semana que vem a gente continua falando sobre os inimigos do tempo. Tem coisa quente aí. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Então vamos orar a Deus para que Deus nos dê sabedoria para discernir esses inimigos. Eu coloquei aqui alguns, semana que vem a gente vai ver outros, mas existem mais, existem outros. Então esse estudo aqui é para você analisar, você avaliar aquilo que tem atrapalhado a sua vida de produzir mais. Não só a sua vida secular, mas a sua vida espiritual também, porque esses princípios você aplica em todas as áreas da sua vida. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nesta manhã. Te damos graças porque na Tua palavra, Pai, nós encontramos resposta para tudo das nossas vidas. Nós encontramos ensino, nós encontramos instrução, Senhor. E nós louvamos o Teu nome por isso, porque podemos aprender a administrar melhor o nosso tempo.
podemos, Senhor, vencer esses inimigos se consagrarmos os nossos planos e projetos, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, Senhor, que tudo aquilo que está sendo ensinado a nós, que está sendo ministrado, Senhor, possa ficar gravado no nosso coração e possamos colocar em prática, Senhor. Possamos ser vidas mais produtivas, Senhor, onde possamos ver, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério, Senhor, e até mesmo sobre a nossa saúde, Deus, física e mental, emocional. Tudo depende de sabermos administrar também o nosso tempo. Então, Deus, dá sabedoria aos teus filhos, dá graça, dá estratégia, abençoa, Senhor, o decorrer de todo esse dia, as atividades que eles têm pela frente, Senhor, que a mão do Senhor seja sobre nós, Pai. É o que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém.